É, Pronto, começou a gravar. Bom, pessoal, então é uma imensa felicidade, né? A gente está aqui na defesa do discente Ailson Sobral, né? Essa defesa a defesa de dissertação é um pré-requisito obrigatório no processo da obtenção do grau de mestre em matemática, né? Do PROMAT, tá? Então, é um momento de que a Ailson vai apresentar o trabalho dele para toda a comunidade, né, para ver qual trabalho ele desenvolveu ao longo desses 2 anos, né, que ele vem estudando, certo? Então é um momento de muita felicidade, né, para toda a comunidade, né? E bom, tem um ritual presencial que eu vou mais ou menos seguir aqui, né? E qualquer adaptação a gente vai discutindo ao longo do processo. Bom, no começo, sim, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos membros da banca, né? O professor José Miguel Urbano, da Universidade de Coimbra, o professor Damião Araújo, da UFPB, e o professor José Anderson Cardoso, daqui da Universidade Federal de Sergipe. Tá? Eu agradeço pela contribuição, né? Eles são responsáveis por avaliar o trabalho e por sugerir correções e tudo. Eles receberam esse trabalho, já vem trabalhando e é um trabalho realmente complicado, né? E eu agradeço por eles terem se disposto a fazer parte desse processo. Tá? Então, no começo da apresentação, a Elson vai apresentar o trabalho dele, né? É claro, resumidamente, vai fazer uma explanação rápida sobre o que ele desenvolveu na sua dissertação, certo? Depois disso, cada membro da banca vai falar sobre suas observações, né, a respeito do trabalho e da apresentação, né? Depois disso, vai ser aberto para o público, se quiser se manifestar em relação ao trabalho ou à apresentação. E, encerrado tudo isso, todos nós vamos. Bom, eu e os outros professores da banca vamos para outra sala, né? Vocês ficam aí. A gente vai para outra sala online para debater sobre a aprovação ou a reprovação, né? O resultado, no fim das contas. E depois disso, nós voltamos para dar o resultado para todos vocês, tá? Então, é assim que acontece e a gente vai fazer, né? Para todo mundo ficar consciente, tá? Então, a Elson pode começar aí sua apresentação. Você tem 35 minutos, 40, tá? Obrigado, professor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. É que eu entendo que esse é um momento muito difícil de pandemia e mesmo online aqui é bem difícil para todo mundo estar reunido aqui, então muito obrigado. Em especial, quero agradecer aos membros da banca pela disponibilidade de participar e estarei todo ouvido os seus comentários. Muito obrigado ao professor José Miguel, professor Damião e o professor José Anderson e o professor Dilson, que é o presidente, né? O tema da minha dissertação é Teoria de regularidade para a solução de equações não locais elípticas, e ele consistiu no estudo de 3 artigos de Caffarel e Silvestre, que são os artigos de entrada para essa teoria, teoria de regularidade para soluções de equações não locais, e a motivação para o estudo, né, fora a questão matemática por trás, são algumas aplicações que eu gostaria de destacar aqui com vocês. Por exemplo, a gente tem aplicações em processos estocásticos. Isso aqui serve mais como uma motivação. O que acontece é que certos operadores eles aparecem como geradores de certos processos, de uma classe de processos estocásticos, que são os processos de Levy, né? Esses operadores eles têm basicamente 3 partes, que é uma parte de segunda ordem local, uma parte de primeira ordem local e um operador íntegro diferencial. E essa parte íntegro diferencial que inspira a criação dos modelos que a gente vai ver aqui, né? Uma outra aplicação que eu encontrei, isso tem lá no livro do professor Waldenote e Cláudio Bucuba, é em mecânica quântica, né? Quando a gente está procurando ondas estacionárias a partir da equação no local de Schrödinger. Uma outra aplicação também muito interessante que eu encontrei em processamento de imagens. Isso aqui é bem interessante porque isso destaca as diferenças entre os modelos. Nesse artigo em específico, que eu encontrei essa aplicação, eles fazem comparações, inclusive, entre modelos locais e não locais para destacar as diferenças, né? E o que acontecia é o seguinte, eles aplicaram isso a um processo de pintura de TV, ao pé da letra,
E consiste no seguinte: eles recebem uma imagem, né? Você tem uma imagem que está borrada, digamos assim, e você quer suavizar aquela imagem. Tá? Então, eles criaram um modelo no local que consiste na minimização de um certo funcional, e a função associada àquela minimização ela resolve uma equação não local. E o interessante é que nessa comparação que eles fizeram, a diferença entre a imagem obtida através desse processo não local e a do local, ela é significantemente melhor. E o motivo para isso é bem simples, porque no processo de minimização lá, no processo não local, de minimização, eles utilizavam toda a informação da imagem, né, todos os pixels da imagem, para suavizar apenas um, digamos. E no caso do local, não. Ele utilizava apenas os pixels ao redor. Isso, para o modelo não local, isso garantia significante melhoria. Né? Isso aqui também é muito interessante de destacar, porque a gente pode ter fenômenos que são modelados por modelos, por equações locais e não locais. E qual é a diferença? A diferença é que modelos não locais, como a gente viu aqui nesse em específico da processamento de imagem, eles permitem situações mais caóticas, né? Como esse que a gente viu, ao contrário de certos modelos locais. Outra aplicação também bem interessante é em finanças. Né? É o que a gente chama de modelo de pagamento. Isso também, essa modelagem aqui, ela pode ser também encontrada lá no livro do professor Waldenocht com a Cláudia Bocu. E ele consiste no seguinte: a gente tem uma certa região no espaço delimitado, né, digamos, e a gente põe uma partícula em um ponto X dessa região. E essa partícula, ela se move de maneira aleatória. Ela se movimenta de maneira aleatória com respeito a uma certa probabilidade, mas de maneira aleatória. E eu digo o seguinte: toda vez que essa partícula, no primeiro salto que ela dela, ela pular para um ponto Y, que está fora dessa região, a gente vai ganhar uma certa quantia em dinheiro que vai depender do ponto que ela cair. Né? E o interessante é que a função que determina o valor que a gente vai ganhar, né, no final, ela resolve essa equação envolvendo o fracionário laplaciano. E o interessante disso é que a gente, a primeiro olhar, espera que esse valor que a gente receba ele pareça tão maluco assim, devido à randomidade do deslocamento da partícula, mas pelo fato de ela resolver uma equação desse tipo, estimativas de regularidade estão associadas e o valor que a gente espera receber, na verdade, ele não vai ser tão aleatório assim quando a gente espera. Né? E tendo em vista, né, esses comentários que eu fiz aqui, tanto na parte de processamento de imagem, né, que a gente tem modelos locais e não locais modelando fenômenos semelhantes. Outra característica interessante de modelos não locais elípticos é que a gente consegue obter equações de segunda ordem como limite de operadores não locais. E isso é muito interessante, porque a gente consegue ver a relação entre as classes de equações. Né? Por exemplo, a gente tem uma relação muito bonita que é entre os representantes canônicos da classe de operadores não locais e locais, que é o fracionário laplaciano e o laplaciano. A gente também consegue obter como limite operadores do tipo infi-sup, né, de segunda ordem, através de limite de operadores não locais também, e uma equação de Monge-Ampère, e essa daqui eu encontrei a partir de duas formas diferentes. Né? Uma foi um paper do Fernando Chiaro e Caffarelli, a partir de uma observação de ajuda linear. E outra, inclusive, em um paper do Caffarelli Silvestre, que eles definem uma classe especial de operadores. E uma pergunta interessante a partir dessas observações é tentar entender, por exemplo, já que as teorias elas se comunicam, qual é que seria a teoria de regularidade correspondente a essas equações, né? Que a gente está querendo propor aqui. E é isso que Caffarelli e Silvestre, eles respondem no primeiro artigo deles, que eles consideram soluções de equações deste tipo e sobre a estrutura de eletricidade uniforme. Aqui eles entre aspas, roubam a notação de eletricidade uniforme que eles
que é utilizado em outro contexto, né, contexto clássico, é porque vai acabar se comunicando as duas coisas. Né? E essa felicidade uniforme ela é inspirada, no caso clássico, no caso local, né, em função dos operadores extremais de ponte. A gente diz que um operador ele é uniformemente elíptico quando ele satisfaz simplesmente essa desigualdade, né? Um operador local satisfaz essa desigualdade em função, né, o que aparece nos extremos ali, é justamente os operadores extremais, que a gente chama de Putin. E eles têm essa cara, que seria, entre aspas, o maior e o menor operador linear nesta classe. E utilizando essa ideia de maior e menor, Caffarelli e Silvestre, eles definem o que vem a ser os operadores maximais para o caso não local, né, em função, utilizando essa ideia, né, que seria o sup e o inf dessa classe de operadores lineares, né, com o operador ele variando em uma certa classe. E com isso eles definem o que vem a ser eletricidade. Né? Eletricidade é a mesma desigualdade que a gente tem em função dos operadores extremais, né, desde que as coisas estejam bem definidas. E, embora a teoria que Caffarelli e Silvestre que eles desenvolvem nesse artigo ela seja bem geral, eles sempre estavam pensando em modelos clássicos do tipo Isaac Bellman, né, que é um tipo InfSup, que é um modelo clássico de fluido não linear. E, como eu falei, a gente vai definir os operadores maximais com respeito a certas classes de operadores. E a gente vai trabalhar majoritariamente com três classes, né? São três classes importantes de kernels, que é a classe L0, de operadores cujos kernels são comparáveis ao do fracionário. É nesta classe, por exemplo, que está disponível o princípio de comparação, ABP, regularidade C-alfa. A gente tem a classe L1, que vai ser basicamente utilizada lá para o segundo capítulo, e é onde eles desenvolvem a teoria de regularidade por aproximação. E tem a classe L2, que é utilizada lá para o último capítulo com kernels com, digamos, excessiva regularidade, né, que vai ser usado lá para o teorema de Evans-Kripal. E uma coisa bem interessante é que o operador, em particular, né, o operador da classe L0, né, ele tem uma forma fechada bem simples, que é em termos das constantes de eletricidade. Isso nos faz relembrar, inclusive, o Pucci clássico, né? Que a gente tem aquela forma relacionada dele, aquela forma simples dele em função das constantes de eletricidade. Inclusive, à medida que a ordem da equação ela tende para 2, esses operadores eles são comparáveis, na verdade, né? Quando as funções são clássicas. E para ficar mais claro o que Caffarelli e Silvestre fizeram aqui, eles utilizaram como uma receita, a receita clássica de obtenção de regularidade para equações na forma F2 de igual a zero. Né? Para isso, eu vou fazer uma breve revisão aqui do que é que eles fazem classicamente para obter a regularidade. Primeiro, a ideia é obter um resultado de limitação local. Né? A primeira coisa que é feita é a obtenção da estimativa BP, que representa essa limitação local. E a BP ela tenta relacionar a função com o lado direito de uma equação que ela esteja resolvendo. Com a BP é possível iterar isso para a gente obter um lema de controle da oscilação, né, que é através de desigualdade de Harnack, estimativa L-epsilon. Né, e com esse controle da oscilação a gente obtém regularidade C-alfa, né, e iterando isso para os quocientes diferenciais a gente obtém C1-mal. E o interessante é que, para quem acompanhou o curso do professor José Miguel esses dias, a gente viu como esse método dos quocientes diferenciais ele é versátil. Né? Ele é aplicado a outros contextos, por exemplo, no contexto de equações na forma divergente, né? Que é o método de quocientes diferenciais de Heisenberg. E é bem interessante ver a versatilidade desses métodos. Claro que aqui o método é um pouquinho diferente por causa da estrutura da equação, mas é bem interessante ver como isso é aplicado. E é nesta receita que Caffarelli e Silvestre eles se baseiam para a obtenção da regularidade para equações não locais. Primeiro, eles vão em busca de uma estimativa BP, que eles chamam de estimativa BP não local. E como eu falei, ela consiste em relacionar a solução com o lado direito da equação, em termos simples.
Mas o OBP, na verdade, ele tem uma filosofia muito mais profunda do que isso, né? Como aponta lá no paper de Guilherme Schwab, a respeito do OBP. Mas, em termos simples, eles tentam relacionar ao lado... É uma relação entre a solução e o lado direito da equação. E é na parte da estimativa BP que a gente consegue ver as diferenças entre os modelos, né? entre o problema no local e o local, as dificuldades também. Uma delas é que para a gente obter o ABP, a gente precisa de não positividade da solução, não só no bordo da equação, como acontece classicamente, e sim em todo o complementar. Né? Isso é devido à parte não local associada ao operador. E a gente precisa também de um controle, naturalmente, de um controle de concavidade ou convexidade, né? Que é dado pela equação para garantir uma análise apropriada. E o que é feito, a estratégia para isso, é fazer um desenho côncavo da função, da solução. Esse desenho côncavo é o que a gente chama de envelope côncavo. E é nesse momento também que a gente consegue ver uma grande diferença entre esses modelos não locais e não locais. No contexto local, é esperado que, sobre o conjunto de contato, o envelope côncavo ele tenha regularidade. Né? E aí você consegue relacionar a regularidade, as derivadas do envelope côncavo com o lado direito da equação que a solução está resolvendo. Mas, nesse caso, a gente não espera que o envelope côncavo seja, de fato, regular nos pontos de contato. Por um exemplo bem simples que tem lá no artigo do Guilherme. Ou seja, a gente não espera que o envelope côncavo aqui, que o ABP aqui, ele seja da mesma maneira que acontece classicamente, por causa desse problema na regularidade do envelope côncavo. Né? Mas as estimativas que a Caffarelli Silvestre obtém aqui é suficiente para garantir a teoria de regularidade. E depois de fazer esse desenho côncavo, o envelope côncavo, a gente utiliza a equação para estimar o quanto a função se desloca em relação ao seu hiperplano tangente. E com isso a gente utiliza um argumento de exaustão sobre o conjunto de contato, né, recompondo ele, para obter duas estimativas que a priori não relembram muito o ABP assim, mas no limite, inclusive, elas se tornam a estimativa ABP. Isso que é bem interessante. E isso, o ABP, ele é aplicado da seguinte maneira, né? A gente consegue obter uma relação entre estimativas pontuais e estimativas em medida. Né? Isso é feito empurrando a solução contra o conjunto de contato. Né? E agora que o ABP ele entra em jogo, porque a gente localiza isso utilizando o ABP, e tendo isso bem localizado, a gente determina um nível que a solução ela deve permanecer abaixo por um certo tempo. Né? Iterando isso, a gente obtém uma estimativa sobre os superníveis da solução, que vem a ser a estimativa L epsilon. E essa estimativa L epsilon, como é feito, isso acarreta na regularidade de Hilbert das soluções. Inclusive, o interessante aqui é que a obtenção da regularidade de Hilbert ela é semelhante ao que acontece no caso local. Né? A gente escalona a solução e impressiona ela entre planos. Né? E o que fornece a alternativa de você ou descer um pouquinho com o plano de cima ou subir com o plano de baixo é justamente a equação. Né? É o que acontece no caso local também. E para obter C1 alfa, a gente vai iterar isso novamente para os cossinhos de diferença. Certo? E aqui também que entra um ponto que destoa do modelo clássico do local. É que a gente não tem estimativa L finita uniforme dos VHs, não tem por que ter, né? Em H, no caso. Localmente a gente vai ter, mas em todo RN não. E isso é o que causa dificuldade ao teorema de regularidade C1 alfa. E é nesse momento que aparece o Silvestre Spezzani que precisa pedir um pouquinho mais de regularidade sobre os kernels para contrabalancear isso. E o que acontece é que eles adicionam um termo de erro a essa função VH, e esse termo de erro ele vai ser controlado pelo fato da regularidade sobre os...
né? A gente precisa exigir um pouquinho mais da regularidade dos kernels para isso. E o que aparece é uma classe intermediária entre L0 e L1. Não precisa ser L1, porque essa estimativa C alfa ela só vai ser iterada finitas vezes, né? E por isso que a gente não precisa da regularidade L1 do kernel dos kernels na classe L1, né? Porque a gente só vai iterar isso infinitas vezes. Agora, se a gente quisesse estender esses resultados aqui para contextos mais gerais, por exemplo, equações com coeficientes ou com um lado direito associado, né? A regularidade da classe L1 ela é essencial, né? E é isso que Caffarelli e Silvestre eles fazem em seu terceiro paper, seu segundo paper, quer dizer. Eles estendem esses resultados da parte anterior para equações elípticas não locais que não necessariamente são invariantes por translação. Eles vão estudar esse tipo de equação, né, que é escrita dessa forma bem geral, mas eles tinham um caso modelo em mente, que era novamente o Isaac Bellman, que é o índice SUP de uma classe de operadores lineares, que é um modelo também clássico de fluido não linear nesta situação. E dentre os resultados que estão cobertos aqui, a gente tem estimativas do tipo Cauchy-Nirenberg e seu mapa para coeficientes contínuos do tipo desse caso modelo. O interessante aqui é entender a heurística do que está por trás disso. A heurística disso ela já foi extensivamente aplicada para modelos de segunda ordem, né? E ela consiste no seguinte: a gente tem uma equação A, que a gente não conhece, e a gente não conhece regularidade sobre ela, né? Nada, mas essa equação A, ela se aproxima de alguma maneira de uma equação B, que a gente tem uma ideia, sabe dizer como funciona, né? A regularidade das soluções. E o que a gente faz é transferir propriedades de uma equação para outra utilizando certas estruturas, que nesse caso vai ser a estrutura que vai facilitar isso é a própria estrutura de eletricidade da equação. E para exemplificar, no caso local, a gente tem, por exemplo, modelos desse tipo de segunda ordem, onde essa proximidade ela é feita sobre os coeficientes, né? A gente exige que os coeficientes sejam próximos com coeficientes fixos, né? E o argumento-chave por trás disso é o argumento de compacidade. E esse tipo de modelo já foi também estudado para modelos mais gerais, tipo FD2 de U, X com coeficientes, né? E a medida, o jeito que eles faziam para medir proximidade lá era utilizando o que eles chamam de oscilação, né? E é a oscilação que, inclusive, inspira Caffarelli e Silvestre a definirem o que vem a ser a norma não local, né, para medir proximidade entre operadores não locais. A gente, basicamente, testa as funções com respeito a funções testa os operadores com respeito a funções que possuem regularidade o suficiente para não interferirem na característica do operador e porem em evidência os coeficientes. Tá? E sabendo medir proximidade, a gente consegue obter um lema que é muito importante, que é o flatness lemma. Né? E tanto o flatness lemma quanto o teorema principal, eles representam muito bem a heurística do que está por trás disso. A gente tem uma solução de uma equação que a gente conhece, uma solução de uma equação que a gente não conhece, né? As equações estão próximas no sentido daquela norma, e aqui vem duas condições um pouco mais técnicas, que é para garantir compacidade e estabilidade dos operadores, né? E o que a gente ganha é que a diferença vai ser flat. Tá? A compacidade, isso aqui vai aparecer através da negação desse lema aqui, né? A gente vai utilizar resultados do tipo extensão do módulo de continuidade, estabilidade de operadores, unicidade de soluções, que é muito interessante. E para a gente poder iterar esse lema, para obter seu alfa, como a gente deseja, a gente primeiro precisa responder uma pergunta, né? Soluções dessa equação. O que acontece com os scalings dela? A equação permite que os scalings ainda resolvam uma equação adequada? Por exemplo,
Se a gente tiver um operador deste tipo, né, esse scaling W, coloquei, ele resolve essa equação, que é o operador in mu lambda. E esse operador in mu lambda, ele só vai ser elíptico com respeito à mesma classe do operador i, se a gente pedir que, quando a gente escalonar o kernel dessa maneira, ele permaneça na classe, né? Ele não altere a eliticidade do operador. E é muito interessante porque aqui a gente vê como a ordem da equação ela aparece, né, no operador escalonado. E a gente precisa, na hora de medir proximidade, levar esses incrementos de ordem alfa em consideração. E para levar isso em consideração, a gente precisa medir proximidade não só naquela norma que eu defini antes, mas em sim, utilizando essa norma de scale sigma, que é para garantir que todos os níveis de scaling permaneçam, todos os scales permaneçam no mesmo nível. Isso é o que faz. Essa é a condição análoga à condição de pedir, no caso local, né, que a oscilação média ela seja pequena. E com isso, a gente obtém o teorema, essa parte do teorema principal, que ele fala de soluções dessa equação que está próxima de um operador que seja L1 elíptico. Tem estimativa ser um alfa para todo alfa menor que a regularidade do homogêneo e maior que sigma 0 menos 1, que é uma limitação inferior para a ordem da equação. E o que está por trás disso, novamente, a gente construir, é um argumento clássico de construção de um perfil, né, que aproxima a solução de maneira a ser um alfa. Isso consiste em avaliar que equação os scalings resolvem. Né? E a estrutura de helicidade da equação que a gente está pedindo, ela permite que os scalings ainda resolvam uma equação de mesmo tipo, que ainda vai estar próxima de um operador, né, que vai ser o I0K, nesse escalonado, por causa dessa proximidade dessa norma de scale sigma. E por isso é muito importante pedir proximidade dessa norma, porque ela garante que todos os níveis de scaling eles permaneçam próximos. E aqui também é interessante ver, comentar que isso causa, no contexto local, causa também uma dificuldade, porque a gente precisa garantir também a estabilidade dos operadores, né? E para garantir a estabilidade dos operadores, a gente precisa garantir em cada passo de iteração um certo crescimento dessa função WK, né? E isso é para garantir justamente a estabilidade do operador, e é o que não aparecia no contexto local e que causa dificuldade também para esse teorema do contexto não local. E como eu falei, isso é aplicado em duas situações, não duas situações, né? Em mais situações que isso, mas eu trouxe duas aqui em específico, que é no código de Nirenberg, a gente exige proximidade dos coeficientes, né? E isso garante que aquela norma de scale sigma está próxima, né, em qualquer nível de scale. E para coeficientes contínuos, onde a gente exige continuidade nos coeficientes, né, um modo de continuidade uniforme em alfa, beta. E neste caso, a gente testa a proximidade, inclusive utilizando a própria equação. Isso é bem interessante. E uma pergunta legal que pode surgir aqui é que a gente está vendo dois modelos que são, de certa forma, distintos. Né? A gente tem a primeira equação que a gente tem a linearidade associada. A linearidade, ela ocasiona um pouco mais de regularidade das soluções. E aqui a gente tem, na de baixo, a gente tem o que é completamente não linear, né? Não tem nada de linearidade associada. E uma pergunta legal, o que aconteceria, né, se o que aconteceria numa classe intermediária a isso? Né? Uma classe do tipo de operadores que sejam, por exemplo, côncavos ou convexos. Né? E é isso que Caffarelli e Silvestre fazem no seu terceiro artigo, né? Impondo a estrutura de concavidade sobre a equação, sobre o operador. Isso é o que eles chamam de versão não local do teorema de Evans-Krylov, né? E ela é baseada na sua versão clássica, né? Sua versão local. E ela nos diz que se a gente puser a concavidade sobre a estrutura de um operador F, que é uniformemente elíptico, então soluções disso, na verdade, vão ser C2 alfa. Isso é o que pode dar uma grande
comoção entre a comunidade matemática, porque até então só se era sabido a regularidade ser um alvo para essas equações, né? Só exigindo a estrutura de eliticidade. E o que a Farah e Silvestre vai fazer aqui é olhar a versão local disso, né? Eles consideram um ínfimo de uma classe de operadores lineares, onde cada operador desse ele vai estar na classe L2, né? Que é naturalmente côncavo por causa do ínfimo. O ínfimo é uma função côncava. E o que vai acontecer aqui é bem interessante, né? A estrutura de concavidade do operador, ela permite que médias de subsoluções ainda sejam subsoluções, né? Isso é importante porque, essencialmente, o que está nesses operadores são médias. Isso força com que esses operadores, essas funções LA de U, elas resolvam uma equação envolvendo o operador maximal da classe L2, né? E é nesse ponto que a classe L2 também, a regularidade dos kernels, ela é importante, porque isso a gente adiciona um termo de erro, e esse termo de erro ele só vai ser controlado universalmente por causa da regularidade da classe L2. E isso força também uma limitação local dessas funções, e isso permite utilizar um argumento iterativo para mostrar que o fracionário laplaciano de U, na verdade, é uma função C-alfa. E com isso a gente consegue obter a regularidade C sigma mais alfa. Isso é regularidade suficiente, a depender do range de sigma aí, para garantir a regularidade clássica. E para entender isso um pouquinho melhor, o que é feito é o seguinte, né? A gente vai mostrar que o fracionário laplaciano de U, na verdade, é uma função C-alfa. E para isso a gente calcula o fracionário laplaciano de U e separa ele em duas partes utilizando a função cutoff. Separa ele em duas partes, usando a W e G. A G, a gente não tem problema com a regularidade dela, né, para mostrar que ela seja C-alfa, porque ela vai cortar exatamente onde a gente supostamente precisaria da regularidade da U, né? E por isso a gente não tem muito problema em mostrar que essa função vai ser C-alfa. Mas a função W, sim, né? E ela é o problema em mostrar que ela vai ser C-alfa. Esse é o problema todo do artigo. E como eu falei no slide anterior, né, já dá uma ideia de como a regularidade dos kernels ela atua nisso para contrabalancear esse problema. E isso é feito da seguinte maneira. A gente pega essa diferença, W de x menos W de zero, e separa ela em duas partes, utilizando essa opção P de x e N de x. E a gente vai concentrar a análise nessa função P de x, porque essa função N de x ela vai satisfazer uma espécie de comparabilidade com a função P de x. Tá? Onde essa função P de x é exatamente o supremo dessas funções WA, onde essa função WA é exatamente a cutoff multiplicado pela diferença entre W de x e W na origem. E o interessante que vai acontecer aqui é o seguinte. Essas funções WA, elas vão resolver uma equação, né, envolvendo o operador maximal da classe L2 uniformemente. Isso é devido a dois fatos. O primeiro deles pelo fato dessas funções resolverem essa equação envolvendo o operador maximal da classe L2. Isto aqui é devido, né, essencialmente, à regularidade da classe, né, associada à classe. A gente adiciona novamente, como a gente fez no começo lá, um termo de erro, né, e esse termo de erro ele só vai ser controlado universalmente por causa da regularidade. A gente também consegue limitação local de qualquer operador na classe L0. Né. Isso aqui também, inclusive, essas duas informações nos levam à limitação dos operadores maximais. Né. Isso, consequentemente, a gente consegue obter que o fracionário laplaciano de U, em particular, ele vai ser uma função limitada, que já, de certa forma, garante certa regularidade para a solução, né? Mas não é a regularidade que a gente deseja. E essas duas informações, elas implicam que a função WA ela vai ser uniformemente limitada, por causa do segundo bloquinho, e vai resolver uma equação envolvendo o operador maximal da classe L2 por causa da primeira condição. E é uniformemente nesses conjuntos A, né, que determinam a função P de x.
Isso é o que causa certa versatilidade para a gente utilizar um argumento iterativo, né, baseado em argumentos clássicos. E esse argumento iterativo ele vai estar baseado no seguinte lema, que eu chamo de lema de aproximação, que, como eu falei no começo, ela é a relação entre as funções p de x e n de x. Né? Isso aqui é basicamente uma aplicação da equação só. E o que a gente vai fazer é concentrar a análise dessa função p de x e mostrar que ela satisfaz isso, né? Que acarreta na regularidade C alfa das funções W, na origem. E esse argumento, né, iterativo que eu falei, ele só é permitido por causa da boa propriedade de scaling que essas funções WA elas possuem. Né? A gente, se considera uma situação escalonada, quem pode supor isso, né? E isso favorece o argumento de scaling, o argumento iterativo que eu falei. Né? E o fato de a gente estar com isso em funções dessas funções WA é o que torna o argumento versátil. A construção disso é um pouquinho... O começo dela, né, é baseado no argumento de construção de certas funções que resolvem a equação em bolas diáticas. Né? E queria dizer que esse termo específico, para mim, ele foi, como diz meu orientador, né, totalmente não trivial. Eu tive bastante dificuldade com isso. E com isso a gente consegue mostrar a regularidade C-alfa para as funções W que acarreta na regularidade C-alfa do fracionário laplaciano e, consequentemente, na regularidade desejada. Então, é aqui também que eles reúnem muitos resultados de toda a teoria. Né? Reúnem resultados do primeiro capítulo, do segundo capítulo, desse capítulo também. Né? É muito interessante ver como é que eles conectam isso tudo. E os principais artigos que foram utilizados aqui foram artigos de Caffarelli e Silvestre, né? Em particular, esse último me causou uma pressão psicológica. Os três, na verdade, mas esse específico que estava no Engels, isso acabou me causando uma pressão psicológica. E com isso eu encerro minha apresentação e muito obrigado.